Se você também quer tomar uma água, aproveita esse momento, pode descer. Não tente fazer isso no último momento do culto, aquele momento que a gente está fechando aqui. Obrigado pela presença de todos vocês, sempre é uma alegria. Algumas pessoas que sempre estão nos visitando, depois eu quero apresentar a família pastoral que está aqui, mas espera um pouquinho. Só quero adiantar que ele é pastor de uma igreja poderosa, Igreja Castelo Forte, Igreja Batista Castelo Forte, né? Então já viu a postura da igreja, pastor Jean. Já você vai vir aqui, tá, pastor? Fechar o nosso tempo aqui com uma oração. Muito bem, meus amados irmãos, você pode abrir a sua Bíblia então aí no livro do profeta Oséias. Estamos no capítulo 7. Eu estou aqui tentando juntamente com vocês entender um pouquinho quais são as respostas que o povo, né, o povo de Deus, o povo santo, deu ao Senhor. Nesse capítulo 6 e capítulo 7 acompanha uma sucessão de respostas que são dadas àquele Senhor, né, que salvou, aquele Senhor que a todo tempo está prestes a redimir seu povo. E sempre a resposta é uma resposta ruim. Mas isso traz uma grande lição para nós, porque mesmo com todo o esforço divino, mesmo com toda a capacitação que nos fora dada, infelizmente alguns de nós se rebelarão contra o Senhor. Porque no caso aqui do versículo 10, né, até o 16, vai mostrar que Israel nunca abandonou a sua arrogância. Nunca. Mesmo com toda a nossa inclinação para o pecado, por outro lado, Deus, em seus planos, sempre oferece oportunidade de redenção. É impressionante. Vocês que têm acompanhado nossos estudos no livro do Gênesis, têm observado, assim, têm notado como o melhor que tinham para oferecer para Deus, lá nos patriarcas, os ícones do Antigo Testamento, os homens que foram colunas e marcas, o melhor que tinham que oferecer foram suas trapaças, né? E quase no final da sua vida deram um pouco melhor. Mas a todo momento Deus vai trabalhando, em toda a história, Deus vai trabalhando, oferecendo, se dispondo ao quê? Se dispondo a mudar, né? Segundo Oséias 7:1, mudar a sorte, como se fosse o destino do seu povo. Então, dentro dessa grande expectativa de redenção, a resposta do povo, de acordo com o capítulo 7, é pecar mais ainda. Do 7 até o 9, do 10 ao 16, a resposta que o povo dá ao Senhor é uma postura, é um agir com muita arrogância. E de repente nós vamos falar assim, irmão, é lógico, a gente tem estudado o povo de Israel e podemos dizer, nossa, mas que povinho, né? Que povinho ruim. E a gente talvez descubra hoje que nós não somos tão diferentes deles. Versículo 10, dá uma olhada, vamos ler 10, 11, 12 até o 16, do capítulo 7. O orgulho de Israel, então a sua versão deve estar soberba. Soberba e orgulho, estamos falando da mesma palavra, são sinônimas. A soberba de Israel, o orgulho de Israel, abertamente o denuncia. Mas eles não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba enganada, uma pomba tonta, sem compreensão, sem entendimento. Eles chamam o Egito, então eles mandam lá um e-mail, uma carta para o Egito, um ofício para o Egito pedindo ajuda, e o Egito nega. Então eles vão lá para a Síria.
quem Israel, a quem o povo de Deus deveria buscar ajuda. Nós vamos buscar em todo lugar, menos com o Senhor. Versículo 12: quando forem, sobre eles estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer. Castigá-lo-ei, segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Então não era novidade nenhuma a mão de Deus pesar como disciplina sobre o seu povo, representado aqui pela tribo de Efraim. Versículo 13: ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Olha de novo a expressão, a mesma expressão que acontece lá no versículo 1. Eu os remiria, eu daria perdão para eles, eu estou disposto sempre a aceitar o meu povo, mas eles falam mentiras contra mim. Você percebe aqui, né, que expressão forte do profeta. Eles mentem contra mim. Não clamam a mim de coração, mas eles dão uivos nas suas camas, eles gemem nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam. Você já percebeu aqui que para bebida e para comida sempre tem espaço. Mas contra mim se rebelam. Eu os ensinei e fortaleci os seus braços. No entanto, maquinam contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso, um arco torto aí, eu acho que algumas versões já tem aí, um arco empenado. Você já sabe, né? Para que serve um arco de flecha empenado, né? Caem a espada os seus príncipes, por causa da insolência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Abaixa a sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado porque a sua palavra, revelada na história, revelada assim, às vezes em contexto particular, ela quando interpretada, ela é tão relevante para nossas vidas. Ela abre nossos olhos, ela nos ajuda a perceber em que situação estamos. E aí, Senhor, na nossa oração cabe aquele pedido tão necessário, tão importante. Quebre nossos corações, Senhor. A gente precisa compreender a sua vontade. Não nos deixe como juízes do seu povo na história, olhar a história e dizer, olha que povo ruim, que povo que não percebeu a mão de Deus. Nós não somos os juízes, nós estamos também no banco dos réus. Porque nós, Senhor, quando temos oportunidade, nos rebelamos contra Ti, nos colocamos contra o Senhor. Derrama graça sobre nossas vidas e nos ajude a acompanhar realmente a salvação que o Senhor tem oferecido para todos nós. Essa é a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É óbvio aí que você percebeu a situação lamentável, não? Do povo. Aliás, você que tem acompanhado as mensagens em Oséias, talvez chegue na sua casa e fica perguntando, aqueles que acompanham no grupo também, ficam perguntando, que situação lamentável, não? Que coração ruim. O povo não se quebrantava diante de Deus de forma nenhuma. Mas isso é uma demonstração de como o pecado ele é poderoso, como a ação pecaminosa ela é fortíssima em nós. Por isso, meus amados irmãos, por essa razão que Jesus teve de morrer naquela cruz, porque aí a nossa esperança de uma vida melhor ainda está
presente. Porque senão, se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, dado para nós o seu Espírito Santo, nossa esperança teria sido sepultada no mais profundo do mar. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos levar uma vida santa? Nós precisamos. Nós precisamos de oração? Nós precisamos de oração. Nós precisamos de culto? Nós precisamos de culto. Mas tudo isso é subsidiário quando pensamos na nossa necessidade de um Redentor. Sem Jesus Cristo, nós não somos absolutamente nada. Nós podemos ser os melhores religiosos do mundo, as pessoas mais santas do mundo, moralmente falando. Mas nós precisamos de um Redentor a cada momento. E Israel não queria saber disso. Aqui o texto do capítulo 7 fala que eles abandonaram o Senhor, eles se rebelaram contra o Senhor, eles preferiram fazer acordo político com o Egito, o acordo com a Síria. Deixa eu buscar ajuda no meio dos pagãos. Eu prefiro, porque eu não preciso de Deus. Eu não preciso da interferência do Senhor na minha vida. Essa era a resposta claríssima de Israel para o Senhor. E uma grande arrogância é revelada aqui na vida do povo de Deus. Qual que é a sua relação comigo depois de séculos? Irmão, de certa forma, eu sou igualmente arrogante. Como o povo santo foi para com o Senhor, o povo do Antigo Testamento. Quais são exatamente os sinais da arrogância, né, da presença da arrogância na vida do povo, e quais seriam esses sinais na minha vida? Então eu quero falar de alguns sinais, né? Lembrando que mesmo com todo o esforço divino, toda a capacitação que nos fora dada, infelizmente alguns de nós se rebelarão contra o Senhor, porque nunca abandonaram a sua arrogância, como Israel no todo fez. Nunca deixou a sua arrogância. E os sinais dessa arrogância, o primeiro sinal é a falta de oração. Olha só, versículo 11. Porque Efraim é como uma pomba estúpida, sem entendimento. Eles vão lá para o Egito, e eles vão lá para a Síria. Eles estão tentando resolver os seus problemas internos, com acordos políticos. Estão tentando procurar a sua ajuda, o apoio, com duas nações pagãs. O que Israel deveria fazer? O que Israel poderia fazer? O Israel poderia se juntar. Isso acontece um pouco mais para frente na história de Esther, né? Na hora que o povo estava sendo oprimido, o povo se levanta, o povo se reúne, o povo ora ao Senhor. Mas aqui não. Quando eu não tenho uma vida de oração equilibrada, uma vida de oração regular, sabe, irmãos, eu passo a não acreditar que Deus vai me auxiliar nas soluções de algumas situações na vida. Mas eles estavam lá. O povo que deveria ir para a presença de Deus, e eles tinham todo o mecanismo para isso. Eles tinham os profetas que os auxiliavam, eles tinham os sacerdotes que os ajudavam, eles tinham os levitas, eles tinham o templo, eles tinham o sacrifício, eles tinham tudo para poder ir e buscar ao Senhor. Mas o que eles fazem? Eles buscam ajuda com nações pagãs. Uma nação ímpia. A nação que, na história, havia escravizado o povo. É aquele Egito mesmo, onde Deus tirou o seu povo com mão poderosa. Mas é difícil, né? Isso revela
um coração arrogante. Quando eu não valorizo uma vida de oração, uma vida de buscar a Deus, eu estou declarando a minha independência do Senhor e a minha arrogância. E eu admiro aquelas pessoas, eu não sou dessas pessoas, mas aquelas pessoas que elas vão, qualquer coisa que vão fazer, quase que dá um passo na vida, e elas se colocam diante do Senhor e falam: Senhor, me ajuda, Senhor, me orienta, Senhor, me ilumina. E era isso que Israel deveria fazer: se reunir, orar, buscar ao Senhor verdadeiramente, se arrepender dos seus pecados, e o Senhor os atenderia. Mas não, foram buscar auxílio com uma nação, com duas nações totalmente pagãs. Mesmo com todo o esforço divino, toda a capacitação que nos fora dada, irmãos, infelizmente alguns de nós se rebelarão contra o Senhor, porque nunca abandonaram a sua arrogância. Eu posso me tornar tão arrogante quanto o povo de Deus. E aí eu começo a procurar ajuda em vários lugares, menos na presença do Senhor. Não me coloco como um necessitado e quebrantado. Por isso que a situação lá em Oséias, naquele contexto histórico do povo, era lamentável, porque o povo não se quebrantava diante do Senhor. E isso vai mostrando como o pecado é poderoso, como a sua ação ela é forte em nós. Por isso que se Jesus Cristo não houvesse morrido naquela cruz, nossa esperança de uma vida melhor teria sido sepultada no mais profundo dos mares. Por isso que nós precisamos de um Redentor, por isso que nós precisamos de Cristo. Porque eu e você, nós somos igualmente arrogantes como o povo santo. E quais são os sinais da presença da arrogância na vida do povo e qual a relação comigo? Eu falei do primeiro sinal, agora eu vou falar do segundo sinal: falta de fé. Versículo 12 e 13. Quando forem sobre eles, estenderei a minha mão, e como rede do céu os fareis descer. Para ter certeza que o povo tinha entendido que essa frase aí era uma frase pesada, o profeta continua dizendo: castigá-lo-ei, segundo o que eles mesmos têm ouvido na sua congregação. O povo até estava lendo a Bíblia, estava até estudando, mas não havia um quebrantamento. Sabe o que é aqui? Que o versículo 12 e 13 vai nos indicando que o povo não acreditava. O povo até lia a Bíblia, até sabia da Bíblia, mas eles não acreditavam que Deus ia ministrar juízo, caso não houvesse arrependimento. E fé, irmãos, fé não é somente acreditar que Deus vai me dar o carro do ano. Aliás, isso não tem nada a ver com fé, né? Fé não é acreditar que tudo vai dar certo na minha vida, né? Como algumas músicas dizem, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, né? E por aí vai. Fé é ter certeza de que, independente das circunstâncias, independente do tempo, Deus vai cumprir a sua palavra. E a palavra de Deus envolve redenção e envolve juízo também. E às vezes nós acreditamos só numa perna dessa fé, ou dessa palavra de Deus. Acreditamos naquelas que Deus vai dar a salvação, e beleza pura. Então eu posso ficar tranquilo. Porque, aliás, eu acredito nos 5 pontos do Calvino. E aí, acreditando nesses 5 pontos, eu sei que eu fui eleito. E sendo eleito, eu vou para o céu de qualquer forma. E beleza pura. Essa era exatamente a percepção do povo de Deus nesse momento. Se vai existir um juízo, olha, ele não vai ser tão assim. Se vai existir uma disciplina, não vai. Gente, dá uma olhada. Sentavam os anciãos e começavam a conversar. Dá uma olhada na história. Vamos ler Gênesis. Igual o povo lá de Cambuí está fazendo.
Está vendo? Olha o que Abraão aprontou, olha o que Isaac aprontou, olha o que Jacó aprontou, olha o que os filhos de Jacó aprontaram. E o que Deus fez? Deus no final falou, gente, senta aqui, vamos todo mundo comer uma pizza, vamos ser brasileiro, né? Tudo vai terminar em pizza. Ele vai salvar no final das contas. E Israel estava duramente enganado. Eles estavam praticamente zombando de Deus. Estavam dizendo, Deus pouco se importa com essas coisas relacionadas à santidade, relacionadas à devoção. Isso não é importante. Sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o que Deus quer. Deus quer que a gente ofereça uns animais, mata uns boi, mata uns cordeiros, uns carneiros aí, beleza, umas ovelhas, apresenta e tá bom. Tá tudo resolvido. A gente fica bem e ele fica satisfeito. Mas Deus algumas vezes chegou a dizer para esse povo que eu não quero seus animais. Eu não quero seus sacrifícios. Eu quero uma vida espiritual verdadeira. Eu quero que vocês percebam esse relacionamento que eu tenho com vocês, que não se baseia numa questão de ritual. Não é vir aqui matar um animal e eu não fico satisfeito. A minha apreciação não é para ver um animal morrendo e sangue escorrendo sobre o altar e a sua gordura. Pouco importa com isso. Eu quero que vocês entendam que isso tem um significado, uma simbologia, e que essa simbologia representa algo muito maior, e que vocês, ao invés de estarem se importando com o pão e com o vinho, com a bebida e com a comida, vocês deveriam estar quebrantando os corações, olhando para a minha santidade e se amargando de tristeza pela história e pelo que vocês têm feito. Mas nada disso. Essa é a vontade de Deus. Eu quero humildade da parte de vocês. E vocês oferecem arrogância. Eu quero piedade. E vocês oferecem animais mortos. Eu quero um louvor que comece na segunda-feira. Quando você acorda cedinho, vai trabalhar, e tem toda a semana. E você vai se deparar com várias situações, em que você vai honrar o meu nome, em que você vai engrandecer o meu nome, vai louvar o meu nome, sendo íntegro nos seus negócios, sendo um bom marido, um bom filho, sendo uma boa esposa, sendo um bom funcionário, sendo um bom patrão. Tendo os olhos longe da impureza. Esse é o louvor que eu espero. Eu não preciso que vocês se juntem e cantem uma música bonita no domingo. Isso é bom. Mas isso é o resultado de uma adoração contínua na vida de vocês. E Israel estava fazendo o seguinte, bom, chegou sabadão, mata uma meia dúzia de animal aí. É isso que Deus quer, oferece os sacrifícios. O povo não acreditava nesses dois espectros da palavra de Deus em justiça e redenção. Era um povo religioso, um povo que cumpria a oração, cumpria o ritual, mas o seu coração estava longe de Deus. Quando chega lá no Novo Testamento, Jesus se depara com essa cultura do ritual. Este povo honra com os lábios. Eles cantam louvores bonitos. Eles expressam frases interessantes. Fazem isso até de maneira assim, zelosa, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando preceitos e doutrinas de homens. Não serve para nada.
Versículo 13 ele fala: ai deles porque fugiram de mim, destruição sobre eles porque se rebelaram. E sabe qual foi a resposta do povo, irmãos? Eles não acreditavam que Deus aplicaria a sua disciplina. Aí entra aquela frase, né, que ela vai aparecendo aí no meio dos escritos de Oséias, final do versículo 3, eu os remiria, mas eles falam mentira contra mim. Ainda assim, mesmo com toda essa condição horrível, Deus ainda dá oportunidade. E por isso que algum tempo atrás eu expressei uma frase aqui, que dizia: Deus é tão surpreendente, que mesmo a despeito da nossa situação pecaminosa, mesmo a despeito da nossa condição, Ele prefere ministrar graça a nos banir da sua presença. Mesmo com toda a situação latente, lamentável, vem sempre uma palavra de redenção, uma expectativa de salvação. E sempre uma palavra de esperança nas Escrituras floresce. Deus estendendo a sua mão, entendendo toda a nossa condição, entendendo toda a nossa situação, entendendo que a nossa inclinação é sempre nos rebelar contra Deus, mas Deus estende e fala: eu o recebo de volta, eu o aceito de volta. A situação estava lamentável e o povo não se quebrantava. Isso vai mostrando como o pecado é poderoso, como sua ação é forte em nós. Por isso que nós precisamos de um Redentor. Irmãos, não saia daqui pensando: bom, agora eu vou ter uma vida legal. Eu aprendi com o povo de Israel que o povo levou uma vida ruim, e eu quero ser diferente. Isso é bom, mas o pecado é mais forte do que isso. O pecado é mais poderoso do que isso. Eu preciso do quê? Eu preciso do meu Redentor. Eu preciso de Cristo. Eu preciso da cruz a todo momento. Eu preciso me aproximar do Senhor Jesus Cristo através da sua palavra. Como que a arrogância revelada aqui na vida do povo de Deus é apresentada? E qual a relação dela comigo séculos depois? Quais são os sinais da presença da arrogância na minha vida? Eu falei do primeiro, né, a falta de oração, do segundo, a falta de fé, e o terceiro sinal nós vamos ver no versículo 14, a falta de piedade. Versículo 14, olha que coisa interessante. Não clamam a mim de coração. É uma declaração aqui de Deus, né, através do profeta Oséias. Mas dão uivos. Algumas Bíblias dizem gemem. Gritam como feras em suas camas. Eles não buscam o Senhor, mas percebe como eles entendem, compreendem um certo chavão, um certo jeitão aqui espiritual. Vão lá e gemem. Eu encontrei uma pessoa, vou dar poucos dados aí, porque depois o negócio está gravado, sair pela internet, né? Mas ele pediu que eu levasse até o aeroporto uma vez. E eu fui levando. E ele foi conversando, estava um rapaz lá de São Paulo. E ele estava indignado com a cunhada dele. Rolo de família, essa coisa toda, herança, casa. Ele estava indignado. Pelo que eu ouvi só a parte dele, não ouvi a parte da cunhada. E ele descreveu a cunhada assim, como ele descreveu a cunhada, as situações assim: se 10% fosse verdade
sei, talvez 100% fosse, mas ela era, assim, ruim demais. Pessoa pagã, né? Se comportava como pagã, mas era crente, ia numa igreja. E ele falou assim, uma coisa que eu admiro, eles moravam parede com parede. Uma coisa que eu admiro, apesar dela ser assim, tratar mal o marido, tratar mal o filho, foi lá dando checklist dessa pessoa. Ele falou assim, ela acorda às 5 da manhã e geme, e ora. Ela ora 1 hora, e eu ouço ela chorar, e falar, Senhor, tal. E ele falou assim, eu não entendo. Qualquer um que a conhecesse das 5 às 6 da manhã diria, que crente excepcional, das 6 até as 4h59 da manhã seguinte já não valia nada. Então, Israel estava vivendo isso, uma espiritualidade muito falsa. Eu já passei aqui já, né? Falta de piedade, era o terceiro sinal de que a coisa não estava boa na vida do povo. Agora eu quero definir piedade para vocês. Eu coloquei no grupo e foi para vários lugares essa frase aí. Piedade é basicamente isso aí, irmãos, que vocês estão vendo. Piedade é um estado de inconformidade com o meu pecado. Não existe pessoa piedosa que não seja inconformada com o próprio pecado. Não existe. Se você olhar para uma pessoa e ela for falar, que pessoa piedosa, direitinha, se ela não for inconformada com o pecado dela, ela não é piedosa. E de apreciação pela santidade de Deus. Isso é um conflito muito grande. Quando nós olhamos o nosso coração e olhamos a santidade de Deus, isso é um choque tremendo para nossas vidas. Era assim que Paulo reagia, quando ele dizia, miserável homem que eu sou. Paulo não comparava a sua vida religiosa com a dos outros apóstolos. Paulo não comparava a sua vida religiosa com a média da turma. Bom, deixa eu ver, o povo está mais ou menos, se eu pegar 53%, eu estou melhor. Paulo olhava para o seu coração e comparava isso com a santidade de Deus. E obviamente ele entrava em choque. O qual é um estado, o qual faz meu coração chorar e lamentar de tristeza. Essa é uma pessoa piedosa. Uma pessoa piedosa não é aquela que sabe bastante de Bíblia. Uma pessoa piedosa não é aquela que sabe, que anda certinha. Aquela pessoa anda direitinho, não faz nada. Isso deveria ser o dever de todo mundo, né? Uma pessoa piedosa é uma pessoa inconformada com o seu pecado e que aprecia a santidade de Deus. E isso a faz chorar e lamentar de tristeza. Senhor, por que eu reajo assim? Por que, Senhor? E ela descobre que o seu coração só pode ser curado e saciado pela graça divina por meio da cruz. Não há nada que possa saciar. Por isso que alguns autores dos Salmos, eles clamavam, eles anelavam, eles desejavam a presença de Deus. Por quê? Porque essas pessoas haviam compreendido o seu estado, haviam percebido o quanto Deus era majestoso e santo, e sabiam que somente a presença de Deus poderia saciar suas almas. E eles iam então para o templo. Hoje nós não temos templo. Hoje nós temos a presença de Deus manifestada de várias formas. Ela pode se manifestar lá no meu quarto sozinho. Ela pode se manifestar aqui na igreja. Ela pode se manifestar num tempo de oração. Enfim. Mas um coração que só pode ser curado
e saciado pela graça divina por meio da cruz. Piedade não é ficar gritando, ficar gemendo, pulando, caindo, sorrindo. Piedade não é ficar cuspindo. Piedade não é subir no monte e ver o foguinho queimando o mato, que não queima. Piedade não é ficar gemendo. Piedade é uma inconformação com o meu pecado e uma apreciação pela santidade de Deus. E a turma uivava. E o verbo, interessantemente, e o verbo hebraico para uivar é o verbo para aleluia. Nossa palavra aleluia não é uma palavra portuguesa, ela tem origem hebraica. Passa pelo latim, aí chega no hebraico, chega no português, mas sai do hebraico. E a mesma palavra para aleluia, o Senhor seja louvado, era o mesmo verbo usado para dar uivos em suas camas. Eles gemiam. E mostra que esse aleluia deles, aqui, esse gemido deles não tinha sentido, por quê? Porque ele faz um complemento no versículo 14, para o trigo e para o vinho se ajuntaram. Então a turma tinha um momento lá de gritar, né, de gemer, de fazer qualquer coisa, de dar os seus aleluias. Depois o que acontecia? Eles juntavam para comer e beber. E se rebelavam contra o Senhor. Agora, eu quero lembrar que se manter contra o Senhor não é necessariamente se tornar um ateu, tá, gente? Ou um agnóstico, um muçulmano, um comunista, seja qualquer coisa assim. Se colocar contra Deus é rejeitar a vontade de Deus e rejeitar o padrão de Deus. Eu até posso ser um bom religioso, mas estar diretamente contra a vontade de Deus. E quando eu me oponho hoje a qualquer assunto que é diretamente a vontade de Deus, em qualquer nível, eu me oponho a Deus. E tem pessoas se opondo ao Senhor por causa da igreja. Tem gente se opondo à noiva de Cristo. Coisa mais feia. Imagine você chamar um amigo seu, sua casa lá, e você é casado, os que são casados aqui, chama um amigo, e seu amigo nem olha na cara da sua esposa. O que está acontecendo? Não, de você eu gosto, da sua esposa não. A esposa foi lá, fez o pão de queijo, o cafezinho, coisa mais. Tudo bem, eu como, mas eu não olho na cara dela, eu não gosto da sua esposa. Acho ela antipática, chata. Você vai aceitar um cara desse na sua casa? Não, de jeito nenhum. E as pessoas estão mais ou menos hoje se postando assim contra a vontade de Deus em relação à igreja. Estão dando nomes pejorativos à noiva. Uma instituição falida, um banco mercenário. Algumas vezes tem até razão naquilo que eles acham que é a igreja. Uma controladora da vida alheia, um celeiro de hipócritas. A igreja não deve ter a autoridade que diz que tem. Eu não preciso dos líderes da igreja. Talvez eles gostam de poder. E entre outras coisas mais que saem por aí. Eu só relacionei algumas. Mas muito cuidado, irmãos. Se opor à noiva é se opor a Deus, é se opor a Cristo. Porque ela é a noiva do Cordeiro. E quem é contra a igreja, a gente espera. São os malefícios de um país que tem liberdade, né, irmãos? Então, e ser contra a noiva é ser exatamente contra o noivo. Mesmo com todo o esforço divino e toda a capacitação que nos fora dada, infelizmente alguns de nós se rebelarão contra o Senhor, porque nunca abandonaram a sua arrogância. O último sinal apresentado nesse capítulo, desculpa, eu vou pular esse versículo aqui, que mostra a arrogância do povo, é uma completa falta de gratidão. Olha o versículo 15, eu os ensinei,
Eu fortaleci seus braços. E eles arquitetaram contra mim. Talvez o autor esteja fazendo uma menção da própria história, desde quando o povo sai lá do Egito e esbarra no Mar Vermelho ali, e já começam a reclamar contra Deus, se rebelar contra Deus. Eu dei o melhor para o meu povo, eu ensinei-os da melhor maneira, os fortaleci mediante inúmeras batalhas que tiveram, fiz desse povo uma grande nação. E qual foi a resposta que eles me deram? Versículo 16: eles voltam, mas não para o Altíssimo, não para o Altíssimo. Ocasionalmente eu preciso lembrar o que Cristo fez por mim, irmãos. Lembrar aonde eu não estaria se Deus não tivesse interferido na minha história. Em que condições eu estaria? Se eu estaria vivo? Como que estaria a minha família? Se Deus não tivesse intervindo em minha vida graciosamente. Israel não olha para a história, não vê a mão de Deus, só reclama. Qual é a minha resposta quanto ao que Cristo fez por mim? Deus deu uma resposta para o povo, apesar disso. Fizeram-se como arcos enganosos, caem a espada os seus príncipes por causa da insolência da sua língua. Este será a sua vergonha na terra do Egito. Não. Na verdade, Deus está dizendo para eles: vocês vão perder todas as suas batalhas. Vocês vão para uma terra. Vocês estão sem condições militares nenhuma. Tá? Então, cuidado. Cuidado com a presença da arrogância na minha vida, na sua vida. Ela é vista na falta de oração, falta de fé, falta de piedade, falta de gratidão. Quais respostas Deus espera de mim? Em primeiro lugar, seja dependente somente de Deus. Falta de oração, foram buscar ajudas em vários lugares. O povo. Isso na prática envolve oração. E nós não podemos menosprezar uma vida de oração. Há pessoas que falam: não, isso não precisa não, isso não é oração. Oração é coisa de crente fraquinho, eu sou teólogo. Cuidado. Os maiores homens dessa terra, os grandes ícones, os grandes heróis espirituais dessa terra, eram homens poderosos de oração. Não que eles faziam mover o mar e a montanha, mas homens que se inclinavam horas, estavam de joelhos horas de oração. Os grandes homens, os maiores pensadores, eram homens de oração. Acredite que sua palavra vai se cumprir, que a palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de juízo. O povo não tinha fé, bem como sua palavra de redenção. Irmãos, Deus vai salvar, mas também Deus vai trazer juízo. Isso é fé. Não entra nessa onda de fé que Deus só vai abençoar, 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 abençoar. Então, é como um camarada manco, né? Está andando numa perna só. Tem o outro lado, que ele fala que ele vai aplicar juízo. Se você tiver dúvida, dá uma olhadinha lá em Apocalipse. Vai salvar. Vai pedir conta para nós como crentes. Vai pedir. Saibam disso. Não menosprezemos uma vida devocional, uma vida de piedade. O povo uivava na cama, mas era falso. Depois levantavam, ia beber, ia comer, e dar valor a essas coisas e se afastavam de Deus.
Um tempo de estudo e leitura da palavra. Separemos então um momento no dia para ouvir o que Deus tem a dizer aos nossos corações. Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Trabalha no meu coração. E eu tenho de agradecer a Deus a todo momento. Israel, e muitas vezes a igreja, e muitas vezes eu mesmo, tenho que entender que Deus me salvou, que a graça dele me alcançou. Tua graça me alcançou e mudou minha vida. E não murmurar contra o meu Senhor. Quero orar, finalizando o nosso tempo aqui. Deixo só essa frase para você refletir um pouco. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Pai querido, nós estamos olhando a história do seu povo e estamos sendo alertados com relação à postura tão ruim de Israel. Mas que de certa forma reflete nossos corações. Porque nós queremos subtrair Deus de nossas vidas. Então, nos ajude, Pai. Nos encha com sua graça. Para que a gente não se afaste do Senhor. Não perca e viva aquela fragilidade, aquela falsidade de vida. Em que eles gritavam nas camas, mas não tinha nada a ver com vida espiritual, com piedade. Nos ajude, Pai. Encha-nos com tua graça e nos capacite a dar respostas que agradem ao Senhor a todo momento. É minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai.